Eu não sei se é uma crítica que eu tenho pra esquerda, é uma coisa que me... Não sei o que acontece, também não gosto muito de política, mas é uma coisa muito doida do quanto a esquerda não sabe falar de segurança pública. E às vezes até mesmo a própria direita, às vezes também não olha pra algumas coisas que a esquerda tem por muito grata e por muito de temas, assim. Porque eu sinto que é uma complexidade muito grande que a gente tem e que o policial acaba sendo a ponta de lança, que é... O Pedrinho do Gério falou isso pra gente, e é uma coisa que, quando ele falou, me pegou muito forte, assim. Que ele virou pra mim e falou assim, Ed, eu sou atirador. Meu trampo é matar, eu recebo a ordem, pum, corpo no chão, é isso. Mas eu só funciono quando tudo que veio antes de mim não funcionou. A educação não funcionou, serviço social não funcionou. Esporte, nada funcionou. Aquele cara caiu no crime, até mesmo a segurança pública, que tinha que ser responsável porque o cara não conseguia pegar uma vítima, e eu entro pra ser a ponta. E parece que a equação ela é muito doida, né? Porque a gente não tá conseguindo resolver tudo isso. E quando a gente surge proposta de ação, é tipo, precisamos cuidar da educação. Tá. Mas se a gente cuidar da educação agora, a gente vai resolver os criminosos daqui 10 anos, 15 anos. Daí pra mais. E eu que tô sendo assaltado hoje, a velha que eu te falei que morreu aqui do outro lado da rua, não foi assaltado daqui, foi assaltado agora. E aí tem a segurança. Então eu sinto que essa questão de política e segurança pública, ela é uma treta, cara. Eu costumo dizer o seguinte, você tem ações estruturantes e você tem ações emergenciais. Tem que tomar as duas. Então, por exemplo, primeiro, né? Por que a educação não funciona? Por que o esporte não funciona? Por quê? Por causa da corrupção. Você não tem dúvida. Ou é corrupção de roubalheira mesmo, de dinheiro, ou é corrupção de prioridade. Do cara tirar daqui e colocar ali, porque ele tem uma outra prioridade que não seja a prioridade republicana, da res pública, da coisa pública. A outra coisa é você resolver o problema agora, ao mesmo tempo que você cria ações estruturantes. Então, eu combato a corrupção, faço uma análise de cenário, um planejamento que a gente chama de desenho operacional, que é uma prospecção da realidade que você tem e você traça as linhas de ação e aí você faz um faseamento daquilo. Tudo isso é planejamento. Tem um ditado árabe que fala assim, que pensar é sábio, planejar é mais sábio, mas executar é o mais sábio. E tudo isso você faz com foco nesse planejamento de médio e longo prazo, mas com emergência no curto e curtíssimo prazo. E o curtíssimo prazo, eu costumo dizer que é como você ter uma realidade... A segurança pública no Brasil é assim, imagina o seguinte, você tem uma rua aqui, e nessa rua, imagina que é um beco fechado, e tem as casas aqui, e você está andando na rua, e de repente chega alguém e solta 200 cachorros raivosos ali, cachorro louco ali, e eles vão sair e vão morder todo mundo. De que adianta você trazer um planejador de mesa, de PowerPoint, planejador de escritório, para ele planejar uma política de segurança pública para daqui 20 minutos? Meu amigo, vai estar todo mundo morto, estraçalhado. O problema de segurança pública é aqui e agora. Lembra que eu te falei daquele princípio da oportunidade e conveniência? Meu amigo, a oportunidade, você tem que agir quando ela surge. Então, nós temos que ter essa ação de curtíssimo prazo. O problema é que essas ações de curtíssimo prazo, a polícia não consegue mais dar conta disso. Porque ela não tem ferramentas mais. Eu te dou um exemplo, por exemplo, a audiência de custódia. Pergunta para qualquer polícia, cara, quantas vezes ele já não prendeu o vagabundo e o vagabundo ou saiu mais rápido que ele da própria delegacia ou foi solto na audiência de custódia. Quando não, na própria audiência de custódia, reverteu contra o polícia, que a audiência de custódia basicamente é para saber se o bebezão lá foi bem tratado. Ninguém, enquanto você fez uma audiência de custódia, foi consultar a vítima. Foi perguntar para a esposa que o marido morreu, como é que ela estava, se ela estava se sentindo bem, como é que estava a questão financeira dela, se o arrimo da família tinha morrido. Ninguém foi perguntar para a polícia como é que ele estava, se o camarada tinha entrado em via de fato com ele, se ele tinha sido agredido ou não. Agora, pro criminoso, cara, meteram uma audiência de custódia e vão lá e ficam aquelas perguntas. Você foi bem tratado? Você foi... Não. Então, aquela realidade que você acaba jogando na polícia, aquela presunção de que o polícia é um criminoso. Muito dessa presunção se deve a esses falastrões, esses babacas,
né, que são polícias que ganham o microfone e ficam falando bobagem. Ah, porque eu mato, aconteça, eu bato, tudo mentira. São os caras que menos fazem. Porque todo mundo que fez alguma coisa na polícia está registrado. Então é o que a gente fala, apresenta a nota fiscal aí, parceiro. Então esses caras também são perniciosos, também são complicados, porque eles criam essa imagem de que a polícia age com excesso, que a polícia tortura, mata. Então eles ajudam a criar essa imagem perniciosa para a polícia também. Então esses também são culpados. E aí você tem toda essa presunção de que a polícia está trabalhando com excesso e de que o cara que está ali é um coitado. Eu costumo sempre dizer, Ed, que o Brasil, nós conseguimos criar uma realidade absurda, assim, uma coisa muito louca, que é o Brasil é o país onde o fraco prevalece sobre o correto. Se você quiser ter o poder supremo aqui, cara, é você ganhar a pecha de fraco, de coitadinho. Meu amigo, se aquele cara, aquele bando de pessoas que cercaram uma pessoa indefesa, meter a porrada nela e roubaram um tempo da vida dela e a dignidade dela. Por que roubaram o tempo da vida dela? Porque o seu celular que você comprou, você converte ele em tempo de trabalho. É tempo que você não está no seu lazer, é tempo que você não está com a sua família, é tempo que você não está fazendo o que você gosta de fazer, que você está fazendo o que você precisa fazer. E eles te roubam isso. E roubam junto também a sua dignidade, porque fica um trauma depois de um assalto. E não é pouca coisa. Então eles criam toda uma estrutura, uma narrativa que vem ao longo do tempo, criando essa falsa impressão, essa noção, eu até ouso dizer, essa espiral do silêncio, né? Pegando a ideia do Maquiadores do Crime, e onde esse algoz da sociedade, ele ganhou a pecha de ser um coitadinho. E aí, meu amigo, é aquilo que o Jordan Peterson fala, se você acha que o homem forte é cruel, espera para ver do que os homens fracos são capazes. Então, nós temos a sociedade submetida a esse tipo de ação completamente descontrolada, completamente sem medida e sem precedente, pela quantidade que ela vem acontecendo, e tendente a aumentar cada vez mais. E os mecanismos que a gente tem para lutar contra isso? Eles estão dominados por uma espécie de doutrinação ideológica, cara, que vem repetindo esse modelo do criminoso coitadinho, não sei se eu lembro que eu assisti na época, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, isso tudo criou essa questão cultural, e até por isso que eu comecei a escrever, que eu escrevi esse livro, foi que eu percebi que no Brasil, cara, 2001, eu fui no cinema assistir Black Hawk Down. Filmaço! Cara, eu falei, bicho, mudou alguma coisa. No dia que eu assisti, eu assisti ele um pouquinho antes de eu ir para a Academia Nacional de Polícia. Pra quem quiser procurar em português, Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott. Filmaço. Isso. Então, o livro é do mesmo nome, do Matt Brown. É Delta Force, né? O Black Hawk Down, eles são... o Black Hawk Down. O grupo deles são os Delta? Tinha o 160 SOAR, Night Stalkers, né? Que é a unidade da Força Aérea, que era dos helicópteros. Tinha SEALs e tinha o Força Delta, que no filme é aquele atirador lá. Que são os caras mais cascudos do exército americano. Isso é demais. Tem aqui Desculpa interromper, que você falou, só citou um dos meus filmes favoritos de todos. Assim. E os caras, e tem aqueles, os dois atiradores, né, que ganharam medalha de honra, né, póstuma lá. Do helicóptero, do helicóptero. Fudido também. Então, eu fui assistir aquele filme, eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Vibrei com aquele filme. Porque até então eu assistia filme onde o polícia americano era vagabundo. Ou era um louco. Né? E aí a gente assistia, na maioria das vezes, né? A gente assistia o militar também. Então você assistia, por exemplo, Platoon, que é um filme que eu gosto, mas você tem ali o sargento mal ali, que é uma figura que... E acaba que no final você vê, na guerra esse cara acaba prevalecendo sobre o bonzinho. Então, você passa uma imagem também. Aí você tem o outro... Todos os filmes que eu adoro, tá? Apocalipse Now. Cara, os caras muito doidos naquele barco descendo. Um filme... eu adoro o filme, tô falando. Mas assim, passa uma imagem de militar e policial. É complicadíssimo. Você tem o Sled Hunter lá, que é o policial maluco. Era só isso que tinha. Era o cara que abusava de droga, do uso da força ou que pegava dinheiro. Desculpa. Você tem...
Isso aí mudando ali mais ou menos com o Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo. E eu percebi que teve esse esforço norte-americano. Você imaginar que na década de 70, o soldado americano ele voltava do Vietnã, ele tomava cusparada na cara no aeroporto. Aquele auge do movimento progressista que colocava ali os militares como os animais e como os caras ali perversos, né? Pervertidos também. E você tem em 2001 essa mudança de cultura. E aí eu fui ver o que aconteceu nesse período. Foi uma mudança realmente intencional na minha concepção. Você tem livros ali como Força Delta, né, do Eric Haney. Você tem o Falcão Negro em Perigo, A Batalha de Mogadíscio, do Dan Schindler e Matt Ivers, e uma série de outros materiais que aí foram levados para o cinema. E você vê que culturalmente eles mudaram. Cara, eu fui, nessa viagem que eu fiz para conhecer a Taser lá em Phoenix, no Arizona, tem uma passagem que mostra o auge disso aí, né? A diferença de tratamento lá e cá. Ao fim dessa semana que eu passei lá escrevendo esse artigo, eu fui convidado para ir no aberto de golfe, né, de golfe de Phoenix. Eu estou na fila, aí a gerente de marketing da empresa perguntou para mim, falou, Betinho, você tem, que é Kimberly Boynton, ela falou, você está com sua carteira funcional aí? Eu falei, eu ando com ela o tempo todo. Ela falou, porque tem uma fila ali que é para policial, bombeiro, tá, policiais, bombeiros e militares. E você tem direito. Aí eu olhei e falei, eu chamava de Kim, eu falei, Kim, não tem direito, eu sou policial no Brasil, não tem nada a ver com polícia aqui. Ela falou, você tem direito, vem aqui. Aí a gente foi lá e entrou na fila. Aí tinha uma senhora, era um guichê verde, e aí a senhora, ela falou para a senhora, ele é policial, mas no Brasil, ele não é policial aqui não. Ela falou, não tem problema, ele tá com a carteira dele? Ela falou, tá. Ela não pediu a minha carteira. Não pediu para eu mostrar a carteira. Ela falou, você tá com a sua carteira? Eu falei, tô. E aí eu não entendi, né, o que ela fez, que ela já estava pegando o crachá para mim. Daí eu falei, senhora, mas eu não sou policial aqui não, sou policial no Brasil. Ela fechou a cara, olhou para mim e falou, não interessa onde você é policial, aqui você não paga. Você é policial, você presta serviço para sua comunidade, aqui você não paga. E me deu um crachá verde. Entrei nos jogos, né, e aí você anda, tem uns campos de golfe, são bem grandes, assim, Uhum. E aí você passa naquelas barracas, o pessoal tá vendendo um produto, alguma coisa. Cara, impressionante. Você para na barraca, olha para dentro da barraca, o cara te oferece alguma coisa. Ele quer agradar, as pessoas passam e obrigado pelo seu serviço, obrigado pelo seu serviço. Você recebe um tratamento realmente extremamente digno e honroso. Aí você vê no Brasil a diferença, né? O polícia prende o vagabundo, vem a decisão dizendo ali que aquilo ali não foi um ato válido, que foi uma prisão ilegal, e o vagabundo mesmo comercializando droga, indolando droga. Por quê? E aí está lá na decisão do ministro Rogério Schietti, do STJ, que notoriamente, ele usa essa palavra, as ações dos policiais, os policiais utilizam a força desmedida e alguma coisa assim. E ele fala na decisão. É só o pessoal pegar a internet e acessar lá. A decisão do ministro Rogério Schietti em relação a um caso que os policiais fizeram uma entrada aqui no estado de São Paulo. Aquele caso que eu contei das drogas. Você vê essa diferença cultural. Lá em 2007, eu li o Força Delta e aí falei, cara, nós temos que começar a mudar essa guerra cultural. E aí veio a ideia de escrever o Charles Quartango. E dali para cá eu venho trabalhando. Eu costumo dizer que existe um tripé, cara, que a gente consegue mudar a sociedade. Primeiro, nós conseguimos mudar a sociedade. Tem um pensador, que é Reinhold Niebuhr, que ele fala o seguinte, que nenhuma sociedade, ela mudou do geral para mudar o particular. Foram sempre pilares morais que se ergueram e que serviram de referência para os outros poderem. Então nós tivemos um Marco Aurélio, um Epicteto, um Sêneca. Por quê? Porque nós tivemos um Zenão de Sítio lá atrás, que se levantou diante de uma tragédia, perdeu o barco dele carregado de mercadorias, era um mercador muito rico, e ficou pobre, e transformou aquilo em algo moralmente que o elevou. E aí, eu estou dando um exemplo, né? E aí eu tenho depois o imperador romano, 160 anos depois de Cristo, usando os ensinamentos daquele cara como um pilar moral. E aí eu tenho uma sociedade que se eleva do ponto de vista
dos valores e morais e dos princípios e valores morais. Então, nós não temos como fazer o contrário. A gente não é do geral, mudar o geral para o particular. E nesse ponto, eu vejo que existem 3 maneiras de você elevar esses princípios e valores da sociedade, né? Que o primeiro é educação / cultura. O segundo é ciência / tecnologia. A gente está vivendo um ano em que a ciência salvou o ano, né? A nossa vacina aí, a gente vê a diferença. Tomei a minha hoje, inclusive, se eu desmaiar aqui no estúdio, foi isso. Então, a ciência e tecnologia e a política, parceiro. São esses esse tripé, né? E eu, particularmente, eu venho de uma família que eu cresci ouvindo meu pai falar, política é coisa de vagabundo, nos médicos não, isso é coisa de ladrão. E aí nós vemos o que ao longo desses anos? As pessoas de bem se afastando e deixando um vácuo, né, nesse ponto. Eu estou falando porque você falou a questão de política, né? Então, cada vez mais a gente tem que voltar para a política e discutir. E participar da política, discutindo, votando, se candidatando, elegendo. Então nós temos que trazer de volta essa discussão política para a gente poder, através dela, aumentar um pouquinho esse sarrafo e, quem sabe, ali preparar uma estrutura ali para no futuro, para que as coisas consigam realmente, no futuro a gente consiga ver a mudança que a gente precisa. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Eduardo Bettini. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo que dá aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.